Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Com vocês, Felipe Bezerra, José Ricardo Bezerra. E estamos aqui para comentar o evangelho desse segundo domingo da Quaresma, onde a gente ainda está com Marcos, mas não seguindo a sequência, né? Hoje a gente vai ler Marcos 9, de 2 a 10. É a transfiguração do Senhor. Esse episódio também é relatado no segundo domingo nos outros anos A, B e C, né? Então, nós estamos seguindo Marcos, mas ainda Mateus e Lucas estariam também nesse segundo domingo da Quaresma, também com o Evangelho da Transfiguração. Só que nós estamos na versão de São Marcos, porque nós estamos no ano B, né, que é São Marcos, né? Uhum. E a transfiguração para ajudar a gente a viver o período de mortificação pensando na glória que há de vir. Já ia antecipando aí um pouco aí do... Antecipando, né? Já... Vamos lá, vou ler e a gente começa. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Então, rico, né? O evangelho de hoje, como todos os evangelhos, sempre tem muita riqueza, muita coisa, né? A gente vai lendo e já vai se tocando em alguns pontos, né? Eu acho que aí a sugestão já para a pessoa fazer Alex é ir riscando, sublinhando aquilo que lhe chama a atenção na primeira leitura, né? A gente sempre aconselha que Alex seja pelo menos 3 vezes, né? 3 ou 4 vezes a leitura do que o texto diz, né? Então, já se tem assim alguns pontos quando você lê, eu já tinha lido aqui para a gente preparar nessa meditação, mas já salta outras coisas e a gente, né, vai sublinhando, destacando aqui algumas coisas para a gente comentar aqui no nosso podcast aqui. Então, o primeiro ponto chamativo. aí do chamativo é a ausência, né? No É, início do Evangelho, ele começa aqui, pelo menos no texto litúrgico, diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Se você for pegar o texto bíblico, que a gente sempre aconselha pegar na Bíblia, e não apenas na liturgia, se você usa um Pão da Vida, uma liturgia diária de outras editoras, tome a Bíblia, porque a Bíblia é importante você fazer a leitura na própria palavra de Deus, né? E aí, e na palavra também de ter Deus, o já tem contexto, né? o contexto, exatamente, as referências paralelas, né? No caso aqui do Evangelho de hoje, tem também paralelo lá em Mateus e em Lucas. E no Evangelho de hoje, lá na Bíblia, tem os 6 dias depois, né? Uhum. Que no texto litúrgico não tem. Então, não sei, aí o que é que você acha se a gente comenta os 6 dias? A Vamos ausência comentar ou se a a gente... ausência dos 6 dias. Eu acho que a igreja tirou esses 6 dias aí para que a gente focasse no evangelho, na transfiguração e não no antes. Mas como o nosso podcast é para também trazer um pouco do contexto e fazer a gente entender, vamos pelo menos passar pelos 6 dias antes aqui, porque é interessante notar o que aconteceu nesses 6 dias, o que aconteceu 6 dias antes, que foi a afirmação de Pedro, né? A afirmação: É. tu és o Messias de Deus. Que a gente celebrou nesta semana, no dia 22, que é a Cátedra de São Pedro. O evangelho exatamente, mas foi o evangelho lido foi de São Marcos, São Mateus, né?
Tu és Uhum. Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É mais explícito lá a confissão de fé de Pedro, e depois é Jesus que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Não foi a carne nem o sangue que te disseram. Aí, 6 dias depois da confissão de fé de Pedro, aí Jesus toma os três e vai subir a montanha, né? Tem o contexto aí dos 6 dias aí, né? Poderia aprofundar outros Poderia coisas aprofundar sobre mais, os mas 6 dias, já é mas uma vamos seguir a igreja aí, porque que, né, ela omite aí os 6 dias. Vamos subir a montanha com Pedro, Tiago e João. Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Vamos subir com os três queridos dele, né? Assim, a gente, ora, se o próprio Jesus tinha os três favoritos, por que não nós podemos ter os nossos três, os nossos favoritos, nossos amigos, né? E dentre os três, ele tinha um Um ainda mais mais ainda, amigo, né? né? Que era João, né? O João, discípulo aquele que amado. Jesus amado. Inclusive tem né, o comentário aqui de novo, voltando lá para o The Chosen. Nós somos comentaristas do The Chosen, mas ele vai falando assim: ah, não, João comenta, não, porque eu era o que Jesus amava. Aí Nossa Senhora disse para ele amava todo mundo, mas só porque ele te disse uma vez, você nunca mais parou de falar isso. Mas, enfim, não é o caso aqui da gente entrar com essa, mas sim, Jesus tinha o favorito de todos, e é É, interessante também isso, Jesus não escolheu o favorito dele para ser o o príncipe dos chefe, apóstolos, né? Ser o chefe. é, E isso da é uma coisa igreja. interessante a notar também. Assim, Jesus amava mais João. Beleza, mas não é só porque ele amava mais João que ele deu mais responsabilidade para João, né? Ele Não, não, trata cada um de exatamente. acordo com a sua missão e a vontade de Deus para a vida de cada um. É, e por que que são três, né? Também aí o três aí é porque lá o Deuteronômio já falava das 2 ou 3 testemunhas, né? Então Jesus sobe Hum. com três para colocar que depois, né, que Jesus desce aí, depois ele vai pedir o silêncio, mas as 3 testemunhas, porque o Antigo Testamento já dizia que não podia condenar ninguém à morte se não fosse pela palavra de 2 ou 3 Ou três. testemunhas, né? Hum. Deuteronômio lá fala isso aí. E também e o Evangelho também vai colocar na correção fraterna também. Mateus 18 lá vai falar também dessa necessidade de você estar diante de 2 ou 3 testemunhas, né? E Uhum. aí Jesus Traga, sobe né? com três, né? Uhum. Para um testemunho ser válido, né? É, E interessante isso também. Para a revelação, assim, para falar, quando o pai fala com ele, tem as testemunhas, né? Quando ele vai ser tentado, não tem testemunha nenhuma. É ele e ele. Isso é uma característica que me veio é, agora, lendo, e disse, é interessante, né? Porque Jesus foi para o deserto, ninguém foi ver, ninguém viu a tentação, né? A gente imagina que Jesus contou para os discípulos o que aconteceu, porque ninguém foi lá ver, né? não tinha nenhuma testemunha, né? E o Satanás lá não ia dizer. Se dissesse era mentindo, não era outra, seria outras coisas, né? Exatamente. E eu Apesar acho, do Satã usar a palavra de Deus também, Jesus se contrapõe com a palavra de Deus, mas aí é o pai da mentira, né? Então, mas ele deve ter. consegue até usar a verdade para mentir. É, E outra coisa também, assim, eu acho que é também a questão da proteção de Jesus para com os discípulos, né? Porque talvez eles mesmos não aguentassem a tentação, né? Jesus está sendo tentado, beleza. Mas as palavras sedutoras do inimigo não foram escutadas por ninguém. é. E Jesus protegeu aqui nesse sentido. E aí me lembro, não sei por que me veio agora também a passagem onde Jesus disse para Pedro, né? Simão, Simão, Satanás te reclamou para si, você joerá que não faz o trigo e depois confirma teus irmãos. Mas É, e o povo do Pedro também Lucas. passou pela tentação dele, né? Sim, sim. Satanás pediu, né, por ele, e Jesus intercede especificamente por Pedro para que Pedro depois confirmasse os outros, né? Então, Satanás ouviu também essa profissão de fé de Pedro e a promessa de Jesus, né? Mas não prevalecerão, né? Não As portas do prevalecerão. inferno, né? O poder do inferno, as portas no sentido de autoridade, poder que Satanás tem, mas é limitado, né? É, Então, e ele tem. ouviu lá, eu não podia imaginar, mas
quando Jesus deu autoridade, ele disse: ó, é esse aqui que eu vou pegar. Exatamente, esse aqui está na frente, né? Não tem como. A E por isso o tentação. Santo Padre, o Papa também pede as orações, né? E a gente tem que sempre rezar pelo Papa. Na Cátedra de Pedro, que é a festa da unidade, tem que rezar pelo Papa, né? Dia de São Pedro, São Paulo, né? 29 de junho, rezar pelo Papa. Então, o Papa é muito tentado porque também está à frente de todo o rebanho. Se o É o Papa que cair, imagina aí, ao longo da história da Igreja, quantos, né, papas também tiveram tentações e, né, ninguém sabe aí a história da Igreja fala de quedas, né, desses santos papas, muitos santos pecados, mas padres, nenhuma heresia, né? Santos padres. né? Santos Muitos padres, né? pecados, Santos, mas nenhuma heresia, graças a Deus e a graças a conservação do Deus, e não Espírito se Santo. desviaram da fé. Os que tentaram e acontece alguma coisa, e aí o Papa não assina. Então, aí preserva, né? O Espírito Santo que preserva aí a unidade da Igreja. Graças a Deus. Mas vamos lá. Vamos, senão a gente não vai conseguir. Senão não vai chegar no fim. Hoje vai ser É. difícil, tem muitos Hoje vai pontos ser aí para difícil a gente chegar no fim. partilhar. Uma coisa interessante, me leva muita. Sempre eu vejo com muito, assim, sei lá. Eu tenho um amor por essa passagem, não sei porquê. As roupas de Jesus ficaram muito brancas, que nenhuma lavadeira conseguia alvejar. É, Não existia roupa branca no tempo de Jesus, não tinha. Hoje a gente é a coisa mais comum do mundo, todo médico usa branco, até nem isso, né? Mas assim, a coisa mais fácil do mundo é você achar uma roupa branca, mas no tempo de Jesus era impossível. não E tinha um ele hipoclorito de sódio aí, que é o nome comercial aqui, né? A soda cáustica, como é que o pessoal usa aqui é, para branquear, né? Água como é? sanitária. Água sanitária. Não tinha água É, sanitária. não tinha, E então não alvejava nada aqui. Então era. Não sei como é que os lavadeiros daquele tempo alvejavam, né? Se não tinha água sanitária. Talvez um produto sempre, né? não, mas o algodão, até hoje mesmo, o algodão tem que ser tratado com muito produto para ele ficar branco, até hoje, né? Ele é branquinho lá na, na planta, quando você abre, tá bem branquinho, mas na hora que você vai trabalhar, não sei o que, ele vai perdendo a cor dele e você não. E eu achei interessante, eu gosto da passagem, porque assim, é o evangelista fazendo tudo que ele pode para explicar uma coisa que era inexplicável naquele tempo, né? É. Não tinha um sabão. Enfim, não tinha um sabão, não tinha água sanitária, não tinha nada. Eles estavam até muito branco. O brilhante aí, que nenhuma. É porque Jesus se transfigura, ele se mostra como ele é, né? Eu me lembro que sempre do padre Manuel, né? O saudoso padre Manuel Jesuíta, que ele Uhum, dizia numa das homilias dele, ele era capelão do Shalom aqui, que a transfiguração não era um milagre. A uhum. transfiguração, né? Jesus se mostrar brilhante, era a cessação do milagre. Que o Porque Jesus normal deveria era ser normalmente brilhante e esplendoroso. Ninguém poderia se. reluzir. Moisés, não, ninguém olhava para ele, imagina para Jesus, né? Então Exatamente. Jesus se preservava no normal e ali ele se mostrou como ele era, né? Então é a Uhum. sensação do milagre. É, porque, exatamente, ela diz assim, olha, normal é isso aqui, pessoal. Né? Exatamente, Assim né? estou eu na minha glória. Eu vi também alguém falando, né, que é como se Jesus se apresenta ali como o homem. Isso aí é uma coisa da igreja oriental, né, que ele vai falar ali da transfiguração como o Jesus antes de se encarnar. Jesus antes de se encarnar não tinha a carne, mas como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, aí ele vai, tipo assim, a igreja fala assim, Jesus tinha uma forma, entre aspas, antes de se encarnar. E aí assim Jesus se apresenta na Trindade. Mas eu não vou entrar nessa teologia, não, que Já essa nem eu teologia lembro como é a mental teoria, aí. nem pode entrar na heresia aqui enfim, Jesus sempre foi, é e será. Mas Moisés e Elias, como é que sabe que era Moisés e Elias? Ele deve Então, ter não. conversado, né?
E sobre o que conversavam, né? Aqui no Evangelho ele não diz sobre o que Moisés e Elias conversavam com Jesus. Lá no Evangelho de Lucas é que vai dizer que eles conversavam sobre a partida, né? Sobre o êxodo de Jesus. Aí o grande êxodo de Jesus, a grande subida também, que a subida à montanha também vai lembrar, a subida para Jerusalém, onde Jesus deveria partir. O êxodo definitivo de Jesus, que é a saída do mundo para o Pai, né? A volta, né, de Jesus para o Pai, né? Uhum. Então, essa conversa de Moisés e Elias aí, e, e se lembra essa conversa, né? Essa partida de Jesus, o êxodo de Jesus, né? Que aqui no Evangelho de Marcos ele não faz referência a essa conversa, mas apenas que Mar- apareceram. Marcos é mais. Vamos ao ponto, isso aqui. Apareceram, É, conversamos e é isso aí. Mas isso é interessante notar também que não era, não foi uma coisa que foi surpreendente para Jesus. Assim, os discípulos não sabiam o que falar, né? Eles estavam perturbados, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não houve, assim, como é que eu vou explicar, assim, da maneira como eu vejo, né? Não houve uma introdução, oi, prazer, meu nome é Moisés, estamos aqui para, oi, eu sou Elias e tudo mais. Não, eles apareceram e conversavam. Jesus simplesmente na sua glória sabia quem eles eram, conversavam sobre isso. E quanto tempo ficaram conversando também, a gente não sabe, mas os pobres dos discípulos ficaram, ok, então, essa conversa vai se alongar, então, né? Vamos ver aqui, vamos... vamos armar as 3 tendas, porque o negócio aqui vai demorar, né? E antes de ele dizer que eram para eles 3, eu disse, não, nós vamos fazer para vocês 3, Para para uma para vocês. ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? Não estavam pensando em si, não, estavam pensando em Jesus e nos dois, né, que apareceram, né? Mas aí teve tempo, porque aí teve a voz do Pai, né? E veio primeiro a sombra, e a Uhum. imagem do Espírito, depois a voz do Pai, e aí uma das passagens que fala da Trindade, né? Sim, É o é Pai que muito fala, claro aí. e fala como filho, este é meu filho, então é o Pai que fala, e a sombra do Espírito, que também assombra a nuvem, também é a imagem do Espírito Santo, né? O Espírito te cobrirá com a sua sombra. E o ventre coube, É, né? Isso aí é Lucas, mas enfim, Lucas, a anunciação do anjo do anjo. Gabriel a Lucas é a sombra é o poder do Altíssimo te cobrirá, né? Então é a sombra do Altíssimo, né? O poder A, do Altíssimo, né? a glória. Enfim, e agora pronto, eu falei da glória porque é isso, né? A nuvem descendo era o sinal da glória de Deus ali no Antigo Testamento, né? Especialmente em Moisés no Êxodo, né? A nuvem subia e eles desmontavam o acampamento e andavam. Quando a nuvem parava, monta tudo, desce e Na permanece tenda, ali, né? Na tenda da na reunião, tenda. depois que era o sinal de que eles deveriam partir, era quando a tenda levantar, a Quando a nuvem, quando a nuvem nuvem subia, né? levantava, subia. E o sinal, né, da a nuvem também da proteção que se colocou entre eles e os egípcios que perseguiam. E aí eu lembro também depois lá, Salomão, quando construiu o templo, a glória de Deus Sim, encheu o templo, a nuvem desceu e preencheu ali tudo. exatamente. Muito um sinal aqui, a referência não dá para não dá para se esquivar muito dessa, porque É. A glória de Deus que habitava na nuvem, que descia para o templo, né? Santificou o templo. E depois Ezequiel, quando vê a glória do Senhor deixar o templo, né? Aí, quando a invasão a babilônica, né? E vai destruir o templo, então a glória do Senhor vai sair do templo e vai lá junto com os exilados lá na para a terra Babilônia. lá da Babilônia, né? E depois Jesus vai voltar e aí já é Mas quando para Jesus volta, que entra e está aqui a nuvem descendo sobre eles, né? é, E, e Moisés falava com Deus face a face. Tá aí de novo, Moisés falando com Deus face a face. E aí entra de novo, né? A gente já mencionou isso antes, mas quando Moisés saía, o seu rosto se iluminava e ele tinha que cobrir o rosto com um véu para que o brilho
para que as pessoas pudessem falar com ele. E aqui, no caso, o brilho é do Senhor, né? O próprio Jesus. Né? Na a igreja oriental, enquanto na igreja ocidental, assim, o auge meio que da santidade são os estigmas, né? Que diga São Francisco de Assis, o Padre Pio e tantos outros santos estigmatizados. Na igreja oriental é a transfiguração, né? São Serafim de Sarov brilhava e tantos outros santos também orientais que brilhavam. Enfim, como diz São João Paulo II, é a igreja respirando com os dois pulmões. Exatamente. Pedir ao Senhor a graça de nos transfigurarmos também por estarmos vendo face a face. Seguindo. Então, este é meu filho, escutai-o, né? A escuta do Senhor. No batismo também já tinha a declaração do Pai, né? Este é meu filho muito amado, mas eu acho que é somente aqui na Transfiguração é que tem a ordem do Pai de ouvir a Jesus, escutar Jesus, o que ele diz, né? Uhum. Eu não vou achar aqui agora, não. Eu ia procurar o paralelo, mas deixa aqui, deixa quieto. Mas realmente a ordem de Jesus, esse é meu filho muito amado em quem eu coloquei a minha complacência. De cabeça eu estou fazendo aqui, no batismo, né? Mas aqui na Na transfiguração, escutai. Transfiguração, escutar o Senhor, escutar. E também faz referência também ao que Moisés prometia, né? E virar um profeta como eu, do meio de vós, a este devereis escutar, né? E aí, E agora não é Moisés que está claramente, dizendo, é o próprio. agora é esse que vocês têm que escutar, olha. Chegou aquele anunciado que eu falei lá no Deuteronômio lá, né? O amor à palavra de Deus ajuda. É. Eu e minha canequinha, todo dia eu tô com uma caneca diferente. Toda Eu gravação uma estava caneca aqui diferente. hoje eu não trouxe a minha aqui. Na semana passada eu peguei aqui Semana para passada eu vi beber um o pouquinho Jota. d'água. O meu Jotinha que eu ganhei também, essa canequinha aqui. Eu tô todo dia com uma caneca diferente. Agora eu vou parêntese no meio do podcast. Se você está assistindo no YouTube, comente qual é a caneca, qual é o país que tem referência a essa caneca aqui. Uhul. Pois é, mas aí vai voltar nos outros e veja qual é a cor da caneca, qual é o tipo de caneca. Porque eu acho que eu nunca repeti caneca. Desde que a gente começou a gravação, eu Olha acho que eu aí. nunca repeti uma caneca. A gente não tá, mas Desafio aí aí. fica desafio aí para os outros, acessar os outros podcasts aí, desde o primeiro domingo do Advento, né? A gente já está Isso. sendo fiel aqui no nosso comentário semanal, dominical. Vamos lá. Então, chegamos aí, metade aí do Evangelho, aí tem a parte aí depois da descida, Jesus desceu com eles e pediu silêncio, né? Uhum. Também em outras ocasiões. Marcos sempre no silêncio. Marcos sempre dizendo, olha, não fale para ninguém, não. Mas aqui ele diz até que o Filho do Homem ressurgisse dos mortos, ressuscitasse dos mortos. E aí eles ficaram perguntando o que seria, né? Mas essa escrita aqui como os evangelhos foram escritos depois que Jesus já tinha ressuscitado, né? Os três evangelistas colocarem aí que deveriam guardar o silêncio até a ressurreição dos mortos, é porque aí eles estavam situando o leitor nesse momento do Evangelho, né? Porque Jesus já tinha, de fato, ressuscitado e já não estava mais necessário o silêncio, né? Yeah. Eu estou olhando aqui, é o anastemi. Anastenai. Né? A ressurreição. É a mesma palavra que São Paulo vai usar lá na frente, que o pessoal vai achar que é um outro Deus. O que significa aí a ressurreição dos mortos? Levantar mais uma vez dos mortos. Não pois é, mas assim, Pedro, Tiago e João foram testemunhas de vários milagres que só eles viram, né? Só os três. A ressurreição da menina, filha Filho de De Jairo, Jairo, filha de Lázaro, filha de Jairo, a transfiguração, a oração no Getsêmani, que ele tomou Pedro, Tiago e João e foi mais afastado. é. O que mais? E Senhor, umas poucas mesmo, acho que são essas aí.
E tem Pedro e João que vão lá em João 21, né? Depois os discípulos na barca ali depois da ressurreição, ele chama Pedro para andar e diz, vamos caminhar comigo aqui. E aí a gente sabe que João estava andando ali atrás porque ele dizia, esse daí? Não, Esse daí, esse aí. não, Se eu quero que ele fique até que eu volte, o que é que te importa, o que né? te importa? E aí, enfim, mas ele não ficou até Jesus voltar. Enfim, não era nem isso que ele estava falando. Mas, enfim, o Pedro, talvez seja um tema interessante para a gente. A gente começou com isso, mas eu queria voltar, né? Acho que um tema interessante para a gente rezar também com Jesus são os amigos de Jesus, né? Aqueles que Jesus tinha por mais apreço, né? O Pedro, Tiago e João aqui, os três. Que mais? Que outros temas a gente pode rezar? A gente pode rezar com a transfiguração, né? Sermos transfigurados por falarmos com Jesus face a face. Sim. A subir da montanha também, o lugar recolhido também para a gente rezar, né? E são os locais propícios para a nossa oração, de estar com o Pai, né? Uhum. E ouvir o Pai também, escutar Jesus, Tá. escutar o Pai, escutar Jesus é escutar o mesmo, escutar o Espírito, né? Uhum. Deixar-se envolver Encobrir, envolver. pelo Espírito, porque aí já depois que Jesus e o Pai enviam o Espírito, é que está sob a ação do Espírito, né? O Espírito é que proclama que Jesus é Senhor e tudo mais, né? Então, Isso eu me lembrei aqui de São Jerônimo, né? Escutar a palavra de Deus, né? Quando eu rezo, eu falo com Deus e quando eu leio, eu escuto ao Senhor, né? Como escutar ao Senhor, principalmente pela palavra de Deus, né? A gente pode deixar de, não pode esquecer disso. E amém, né? então são esses pontos aí para oração aí com a palavra de Deus neste domingo, aí nesse segundo domingo aí, esperamos que você possa mergulhar ainda em outros pontos, né? Então a gente sugere apenas alguns pontos, mas não substitui a oração de cada um, né? E o Espírito só pode Principalmente a ser. participação na Santa Missa, né? Isso sem a menor dúvida. E o Espírito sopra onde ele quer. Se você quiser também, deixa a sua partilha aqui nos comentários de alguma coisa que lhe chamou mais atenção também nessa passagem, que a gente pode ter deixado despercebido. E lembre de deixar o seu joinha, né? Deixe seu like aqui no vídeo, porque a gente só sabe se você gostou se você deixar um like. Sem like a gente não sabe. E também Você deixe um assistiu até o comentário. fim, né? Se você E assistiu até o fim, você gostou. escreve. Assistir até o fim já é uma boa. E então, deixe seu comentário e compartilhe com mais gente, né? Assim, É. esses comentários, por exemplo, a gente falou da transfiguração do Senhor. Hoje foi um dos episódios mais curtos, eu acho que a gente já gravou até hoje. Né? No meu tempo aqui, nós estamos com 25 minutos agora, 20 e pouquinhos, né? Então, a transfiguração do Senhor vale para o ano inteiro. Assim, você pode rezar com a transfiguração do Senhor o ano inteiro. Então, não deixe só porque já passou o domingo que você não vai deixar de compartilhar, não. Compartilhe mesmo assim. Tá bom? Liturgicamente também tem, o dia 6 de agosto também é a festa da A Transfiguração. transfiguração. Então, tem outras datas em que a igreja propõe. Eu acho que durante o ano litúrgico, na sequência, eu não sei, tenho certeza agora, né? Se além desse do dia 6 de agosto, eu acho que ainda tem outras vezes em que a igreja, na sequência do ano A e B, né, que é pai e ímpar, né, que é o semanal, que é o ferial, né, da Ferial. semana, você lê o Evangelho corrido, pode ser que tenha também, mas eu tenho certeza aqui de memória que seria o 6 de agosto, além desse da segunda semana da Semana da Quaresma. Quaresma. Uhum. Então, é isso. Aí, então, aguarde 6 de agosto, já sabe que tem mais um. Não vou prometer nada. Mas, quando chegar lá, a gente vai comentar no Evangelho do Domingo. Eu acho que não é semana, ele não passa para o domingo, não. Eu acho que ele é No, comemorado no próprio dia no 6, né? próprio Eu dia acho que ele 6. não, no 6 não no dia que cair no meio da semana vai ser celebrada aí a transfiguração aí. Então, siga a gente no Instagram para você ter o comentário no Instagram do dia da Do transfiguração, dia 6 aí, porque todos Deus os dias quiser. tem comentário. É. Então é isso, gente. Deus abençoe.
Até a semana que vem no podcast e até amanhã no Instagram. Tchau. Deus abençoe, rezem, rezem por nós também.